Sob o vasto céu pontilhado de estrelas que cobre as areias do Negev, surge uma figura cuja história permaneceu oculta nas sombras do tempo. Um sussurro sagrado. Uma mulher que não apenas foi o consolo nos últimos dias do grande patriarca, mas também a criadora de nações inteiras que hoje habitam o Oriente. Enquanto o mundo reverencia a fé de Sara e as provações de Agar, as Escrituras preservam o segredo de Quetura, cujo nome significa incenso, e cuja vida foi a fragrância definitiva que selou a promessa de que Abraão seria o pai de muitas gerações. Quem afinal era essa mulher? Aquela que deu à luz 6 príncipes do deserto. E qual foi o impacto de seu legado na trajetória de Moisés e na sabedoria dos sábios do Oriente? Se você também acredita que Deus prepara bênçãos para a sua vida, mesmo quando parece que sua história está chegando ao fim, escreva nos comentários. Minha fé cresce em cada momento da minha trajetória. Fique conosco até o final para desvendar todos os detalhes sobre essa enigmática segunda esposa. E se você aprecia essa análise profunda das Escrituras, inscreva-se para não perder nossa próxima história. Após a partida de Sara, a vastidão de Kiriat Arba parecia mais profunda e imersiva do que nunca na longa jornada de Abraão. O eco da voz de Sara se apagava, deixando um vazio que nem as riquezas nem o rebanho de Abraão conseguiam preencher por completo. O patriarca, que já havia enfrentado 1000 batalhas e sido aquecido pelo sol de muitas terras, se encontrava em uma fase de sua vida onde a principal promessa que já havia se cumprido na vida de Isaque. No entanto, o coração humano, mesmo aquele que havia sido diretamente moldado pela vontade do Altíssimo, busca companhia, a proximidade de uma alma afim para percorrer os últimos caminhos da mortalidade. Abraão se recordava de todas as promessas recebidas em Gênesis 12. Embora Isaac fosse o filho da alegria, herdeiro da aliança, a solidão no acampamento de Mamre se tornava uma presença palpável, forçando o patriarca a refletir sobre o propósito contínuo de sua existência. O luto por Sara foi longo, mas respeitoso, culminando na aquisição da caverna de Macpela, uma ação que consolidou sua posse da terra prometida. Após enterrar sua amada esposa, Abraão começou a sentir que sua missão como pai de uma grande nação ainda não havia atingido seu ápice. Seus dias eram dedicados à supervisão dos pastores e ao crescimento de seu amado filho, enquanto as noites eram perfumadas pelas ervas que cresciam ao redor de sua tenda. Uma fragrância que logo viria a representar o começo de uma nova fase em sua história pessoal. Essa busca por renovação não era motivada por uma falta de fé, mas por uma vitalidade renovada que Deus parecia ter infundido em seu ser, permitindo-lhe vislumbrar um futuro além do horizonte conhecido. O ar de Canaã estava carregado de expectativas, preparando Abraão para a transição de um pacto de exclusividade com Isaque para a expansão das gerações que seu nome traria. Foi nesse ambiente de introspecção e renovação silenciosa que o nome de Quetura começou a se entrelaçar com o fio da história sagrada. Não como uma substituta, mas como uma extensão do plano divino, abrangendo mais do que uma linhagem específica, mas várias tribos e povos. Abraão caminhava pelos campos, observando as ovelhas se abrigando das sombras, enquanto sentia que suas próprias sombras se estendiam, não apenas devido ao pôr do sol, mas pela chegada de uma nova luz. A melancolia não representava um desespero, mas sim uma preparação espiritual para o cumprimento da promessa feita por Deus sob as estrelas de Hebrom. A quietude de sua tenda, que antes havia sido compartilhada com a risada e os conselhos de Sara, tornou-se agora um local de meditação, onde Abraão compreendia que o luto não era um fim,
mas sim uma ponte que o levaria ao cumprimento final de sua vocação como pai de muitas nações. Canaã, que já havia testemunhado seus passos, parecia aguardar silenciosamente a chegada da mulher que completaria seu ciclo de vida terrena. Não uma mulher que apagaria a memória de Sara, mas sim uma que iluminaria o futuro, levando o nome de Deus a territórios distantes. Cada sussurro do vento entre os carvalhos de Mamre parecia carregar consigo uma promessa de renovação, uma mensagem de que a obra de Deus em Abraão ainda não estava concluída, pois muitos capítulos ainda estavam por ser escritos sob sua divina providência. Esse silêncio tornou-se uma oração expectante, uma tela em branco, onde a mão de Deus começava a pintar um novo quadro, por meio de uma união que desafiaria as ideias humanas sobre a velhice e o legado. A chegada de Quetura à casa de Abraão não foi marcada por tumultos ou grandes dramas, como o relacionamento com Agar, mas sim como uma suave adição no momento exato do crepúsculo de sua vida. Ela, cujo nome evocava oferendas queimadas no altar, trouxe consigo uma energia renovada que contrastava com os anos de árduo trabalho no deserto e de espera que Abraão havia enfrentado. A Bíblia descreve sua chegada com uma simplicidade que convida a uma análise mais profunda, apenas mencionando em Gênesis 25:1 que Abraão tomou outra esposa chamada Quetura. Na cultura da época, a adição de uma nova esposa após a morte da esposa principal exigia sabedoria e disposição para servir, qualidades que Quetura possuía em abundância. Sua presença transformou a atmosfera do acampamento, trazendo uma nova ordem e um calor renovado para as tendas de Abraão. Ela não veio para substituir a memória de Sara, mas para continuar o legado do patriarca, gerando uma nova linhagem que levaria o nome de Deus às terras do Oriente. Quetura não era uma estrangeira nas tradições da fé. Sua disposição para servir indicava uma devoção alinhada com a visão teocêntrica de Abraão. Ela logo se tornou conselheira e gestora prudente, ajudando a administrar eficientemente os recursos do acampamento. O perfume que a envolvia não era apenas o de ungüentos finos de seu povo, mas o aroma espiritual da paz e da aceitação da soberania divina. Sob sua influência, os servos de Abraão renovaram suas forças, lembrando-se de que a bênção de Deus é sempre renovável e que a vida pode florescer novamente, mesmo após tempos de seca. Mais marcado pelas rugas do tempo, o patriarca encontrou nos olhos de Quetura um reflexo da misericórdia divina, que nunca o abandonou, mas o fortaleceu em sua maturidade, trazendo-lhe a companhia que compreendia o peso de sua jornada e a grandiosidade do destino que ainda o aguardava. Quetura se tornou a ponte que uniu o Abraão das promessas passadas e o Abraão do cumprimento divino. Ela assumiu seu papel com uma dignidade que só aqueles que possuem uma profunda intimidade com o Criador conseguem manifestar. Em cada conversa ao cair da tarde, ela renovava o espírito do homem de fé, lembrando-lhe que cada estrela que Deus lhe mostrava ainda tinha um lugar para brilhar em sua vida, espalhando a fragrância de seu nome por gerações futuras, dentro de sua própria casa. O mistério da identidade de Quetura tem fascinado estudiosos e sábios ao longo dos séculos. Muitos especularam sobre sua verdadeira identidade, alguns sugerindo que ela poderia ser a mesma Agar, que retornou a Abraão após a morte de Sara. Essa teoria surge do desejo de ver uma completa reconciliação e redenção dos personagens que enfrentaram sofrimento no passado, associando o nome Quetura, que significa incenso, a uma obra que se tornou agradável a Deus como um incenso queimado após anos de provações. Contudo, o texto bíblico em Gênesis 25 descreve Quetura de maneira distinta, oferecendo-nos uma oportunidade de apreciar a forma como Deus traz novas pessoas e bênçãos para nossas vidas, quando acreditamos que determinado capítulo já chegou ao fim.
Seja por meio de uma nova esposa para Abraão ou de uma figura já conhecida transformada pelo tempo, o mistério que envolve sua origem apenas reforça a importância do seu papel. Ela personifica o caráter inesperado de Deus, cuja bênção supera nossas expectativas mais lógicas. Embora Abraão já tivesse Isaque e tivesse visto a prosperidade de Ismael, Deus desejava que o nome de Abraão fosse invocado desde as margens do Mar Vermelho até as montanhas da Arábia. Quetura aceitou esse papel com humildade, elevando-se ao status das grandes mulheres de fé. Ela concordou em gerar filhos que não herdariam diretamente a terra da promessa, mas que teriam que conquistar seus próprios destinos em terras distantes. Sua identidade, então, se configura como uma colaboradora fiel do vasto plano de redenção de Deus. Quetura compreendeu que seu perfume era para Deus e seus filhos para o mundo. Textos antigos exploram a ideia de que ela representava a abertura da bênção abraâmica aos gentios, uma prefiguração da inclusão de todas as nações no plano divino. Seu anonimato inicial e a subsequente ascensão à proeminência servem como uma metáfora para a graça divina, que cria o que ainda não existe para que venha a existir. Quetura não precisava de uma linhagem real exposta para validar sua posição, pois sua validação vinha de sua fertilidade e da alegria que trouxe a velhice do patriarca. O debate sobre se ela era Agar ou uma nova esposa ressalta a profundidade do texto bíblico, que permite múltiplas interpretações, sem perder sua essência histórica. Se fosse Agar, seria uma história de restauração. Se fosse uma nova esposa, seria uma história de transformação e expansão ilimitada. Em ambos os casos, Quetura emerge como uma figura de redenção, vitória sobre a solidão, e personifica a promessa de que no fim haverá luz. Ela nos lembra que os anos mais avançados de uma pessoa podem ser espiritualmente os mais produtivos. Seu mistério serve como um convite à confiança em Deus, que tem planos contingenciais para momentos críticos da vida, superando nossa imaginação. Deus sempre envia pessoas-chave para garantir que sua glória se estenda aos confins da terra. A revelação de Quetura nos mostra que o amor e a promessa de Deus nunca envelhecem, mas se renovam a cada novo relacionamento dedicado ao seu serviço. Agora, imagine a rotina diária no acampamento de Abraão. Quetura, ao lado do patriarca, representa uma cena de harmonia, abundância e profunda espiritualidade sob o sol de Canaã. Ela não era apenas a esposa do líder, mas também a responsável por administrar uma casa que fervilhava de atividades e organização. Centenas de servos e um número imenso de rebanhos de gado. Quetura se movia com uma calma majestosa entre as tendas, assegurando que a hospitalidade, uma das marcas mais notáveis de Abraão, fosse mantida intacta para todos os viajantes que cruzavam o deserto. Ela ouvia atentamente as narrativas de Abraão sobre a jornada de Ur, a fome que enfrentaram no Egito e as vitórias sobre os reis do norte, absorvendo a sabedoria de um homem que havia testemunhado a glória de Deus de perto. Sob sua orientação, os filhos dessa união cresceram em um ambiente onde a palavra de Deus era respeitada como a autoridade máxima. Eles aprendiam não apenas a arte de cuidar do rebanho e negociar, mas também a profundidade da oração. O aroma de incenso e especiarias que envolvia Queturá não era apenas uma presença física, mas também um símbolo de uma vida de devoção que suavizava as dificuldades da existência nômade. Ela foi a rocha emocional de Abraão, que, apesar de abençoado, carregava o peso dos anos, mas encontrou renovação em um lar agora cheio de risadas e novas esperanças. Em seu lar, a convivência entre Isaque e seus meio-irmãos se manteve harmoniosa e respeitosa, especialmente sob a orientação sábia e discreta de Queturá, que honrava Isaque como o legítimo herdeiro da aliança, sem jamais diminuir o valor de seus próprios filhos.
Ela lhes ensinava que cada um tinha um propósito divino a cumprir, mesmo além dos limites de Canaã. Sua presença era o elo silencioso que unia toda a família, criando uma transição suave que poderia ter sido desordenada, mas sob sua liderança se tornou organizada e abençoada. Queturá se levantava ao amanhecer para supervisionar a moagem dos grãos e a preparação das peles, mas sempre encontrava tempo para se sentar com Abraão e discutir o bem-estar dos pastores e a saúde dos rebanhos. Ela não era uma observadora distante, mas uma parceira ativa na administração da grande herança do patriarca, demonstrando uma inteligência prática que equilibrava a visão espiritual de seu marido. À medida que a tarde chegava e o calor diminuía, ela se dedicava a ensinar às jovens do acampamento as habilidades de tecelagem e medicina natural, transmitindo conhecimentos que seriam fundamentais para a cultura de seus filhos. A vida cotidiana sob seus cuidados demonstrava que a fé se reflete nos pequenos gestos, na limpeza de um recipiente, no modo de tratar os outros, no consolo encontrado, até mesmo na simples troca de sorrisos durante o jantar. Abraão encontrou nela um descanso que lhe permitia refletir sobre seu legado, enquanto Queturá garantia que o presente fosse uma continuação digna desse legado glorioso. A paz que prevalecia em Hebrom durante aqueles anos foi fruto do entendimento de uma mulher que sabia que sua maior contribuição seria criar um espaço de tranquilidade, onde a voz de Deus poderia ser ouvida claramente por toda a família. A descendência que floresceu no deserto foi a expressão viva dessa união entre Abraão e Queturá. Foi surpreendentemente fecundo, desafiando as leis da natureza e demonstrando a vitalidade incomparável que Deus possui. Ele concedeu uma duração sem fim, sem fronteiras temporais, em um período que a narrativa bíblica descreve com precisão, mencionando que Queturá deu à luz 6 filhos: Simrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua, cada um destinado a originar um povo forte e próspero. O nascimento de cada um desses filhos foi um lembrete constante de que Deus não só cumpre suas promessas, mas as faz transbordar, manifestando-se de maneira espiritual, mas também abundante fisicamente, expandindo a vida. Simrã e Joksã cresceram sob a orientação de um pai que lhes transmitiu o conhecimento do único Deus verdadeiro, enquanto Medã e Midian exploravam os limites do acampamento, preparando-se para uma vida nômade e comercial que seria característica de seus descendentes. A casa de Abraão se encheu novamente da alegria das crianças, brincando na areia e absorvendo os ensinamentos das tradições guardadas pelo patriarca. Queturá, com a sabedoria de uma mãe consciente de seu papel no plano divino, criou seus filhos sem permitir que a inveja ou a discórdia contaminassem a herança de Isaac. A multiplicidade desses nascimentos refletia a generosidade de Deus, que não se limitou a dar a Abraão um filho após Sara, mas fez transbordar sua linhagem com descendentes que se espalhariam pelo leste, ocupando terras estratégicas. Cada nome representava o surgimento de um futuro reino ou uma tribo poderosa. Abraão, ao ver seus filhos crescerem, percebeu que sua influência iria alcançar regiões da terra onde ele jamais colocaria os pés fisicamente. A bênção de Queturá não era algo trivial. Ela carregava a bênção da expansão, a presença da descendência de Abraão nas rotas comerciais, nas caravanas que cruzavam os desertos, levando com elas, ainda que em pequenas doses, o conhecimento do Deus de seu pai. O crescimento desses 6 filhos na região de Hebrom trouxe uma nova energia para a comunidade de Abraão. A cada passo de seu desenvolvimento, desde os primeiros passos até o aprendizado das artes da sobrevivência e da diplomacia, tudo celebrado como uma vitória contra a esterilidade do tempo. Sua filha mais jovem, Sua,
Aprendeu rapidamente a observar as estrelas com seu pai, que lhe ensinou que ela também fazia parte daquela vasta luz que Deus havia prometido. A educação desses filhos não foi negligenciada. Queturá se certificou de que eles entendessem os princípios do reino de Deus, a importância da hospitalidade e o respeito incondicional pela soberania divina. A convivência entre Isaac, filho da promessa específica, e seus irmãos filhos de Queturá se desenvolveu em um ambiente de respeito, supervisionado por Abraão, com um paternalismo firme, garantindo que cada um soubesse que tinha um destino único. O deserto, longe de ser uma barreira, transformou-se em um campo de treinamento onde se forjava o caráter dos futuros líderes das regiões orientais. Esses homens carregavam em seu DNA a resiliência de suas mães e a fé de seu pai. Assim, os descendentes de Queturá se preparavam para ser a diáspora abençoada de Abraão, uma multidão de vozes que cantariam a glória de Deus, cada uma em suas línguas e terras, que ainda estavam começando a emergir no mapa da história antiga. Midian, entre todos os filhos de Queturá, destaca-se com um brilho particular na narrativa bíblica. Seu nome ressoaria pelos séculos, associado aos momentos mais decisivos para a formação do povo de Israel. Os midianitas, descendentes diretos deste filho de Queturá, se tornariam uma nação poderosa, composta por mercadores e pastores, habitando as regiões a leste do Jordão e do Mar Morto. É fascinante perceber como o plano divino permitiu que um filho nascesse da segunda esposa de Abraão, cumprindo um papel crucial nas promessas de Deus para as nações. O mesmo povo que muitos anos depois ofereceria abrigo a Moisés durante sua fuga do Egito. A história de Midian serve como um lembrete de que Deus semeia bênçãos em lugares inesperados, que com o tempo se transformam em frutos abundantes. Foi por necessidade que Jetro, sacerdote de Midian, não só acolheu Moisés, como também lhe deu sua filha Zípora em casamento, oferecendo-lhe conselhos valiosos e inspirados por Deus sobre liderança e governança. Quando se vê Midian aos pés de Abraão, ninguém imaginaria que essa linhagem estaria profundamente entrelaçada com a libertação do povo que surgiria de Isaac. Essa conexão mostra que Queturá não foi apenas uma figura secundária, mas sim uma peça crucial no plano divino, uma parte vital da estrutura que moldaria o futuro. A influência dos filhos de Queturá se estendeu também ao comércio de especiarias e ouro, como descrito em Isaías 66, onde se menciona as multidões de camelos de Midian e Efa, que traziam ouro e incenso em adoração a Deus. Assim, o nome Queturá evocava um aroma de prosperidade e adoração, conectando o mundo antigo ao reconhecimento do Altíssimo. Abraão deu instruções detalhadas a Midian, especialmente sobre o caráter do filho que ele geraria, preparando-o para ser líder de uma nação capaz de sobreviver nas regiões mais áridas e interagir com culturas diversas, sempre mantendo um vínculo com a promessa feita a Abraão em Ur dos Caldeus. Ao longo dos séculos, a relação entre os descendentes de Midian e os de Isaac variou entre momentos de irmandade e conflito, mas a origem comum deles jamais desapareceu da história. Queturá gerou Midian com uma força particular, talvez sentindo que seu filho seria o guardião das rotas comerciais que conectavam o sul ao norte, um ponto de encontro de conhecimento divino e riqueza material. A nação midianita se tornou um caldeirão de culturas, onde a memória do Deus de Abraão persistiu em tradições que, embora por vezes ofuscadas pelo paganismo, ainda preservavam uma centelha da verdade original. Na terra de Midian, onde a sarça ardente se comunicaria com Moisés, ficou claro que essa região, onde os descendentes de Queturá habitavam, era sagrada, preparada desde as orações de Abraão e os cuidados de sua segunda esposa.
O filho de Queturá não herdou apenas riquezas materiais, mas também uma posição estratégica no cenário histórico, sendo um guardião da região onde a lei seria dada no Monte Sinai. A visão de Abraão para Midian visava criar um filho que se tornaria o sentinela do deserto, alguém cuja linhagem protegeria os segredos da fé até o momento em que fosse necessário trazê-los de volta ao centro da história de Israel. Após deixar o acampamento principal, sob a bênção de Abraão, Simran, o primogênito de Queturá, guiou seus irmãos para o sul e o leste, estabelecendo as primeiras rotas comerciais que ligavam o Mar Vermelho aos vales da Mesopotâmia. Simran tinha uma habilidade extraordinária para negócios e uma grande capacidade organizacional, herança de sua mãe, que o capacitou a identificar locais estratégicos para assentamentos humanos, onde água e pastagens eram abundantes. A Bíblia menciona esses lugares como pontos-chave no comércio de resinas aromáticas, especiarias raras e madeiras preciosas. Simran não apenas herdou os bens materiais de seu pai, mas também uma ética de trabalho baseada na justiça, uma lição que Abraão lhe transmitiu desde sua infância em Hebrom. As caravanas de Simran se tornaram sinônimo de segurança e prosperidade, atravessando desertos onde outros temiam se aventurar e estabelecendo acordos de paz com povos que nunca tinham ouvido falar do Deus único. O nome de Abraão era conhecido nas cortes reais do Oriente, associado a um patriarca cuja bênção garantiu riqueza e sabedoria. Essa herança foi transmitida a Simran, cujo destino era ser uma ponte entre diferentes culturas, cumprindo essa missão com maestria ao transformar o deserto em um mercado próspero, onde fé e comércio se entrelaçavam. A cada chegada de uma caravana de Simran a uma cidade, o aroma do incenso carregado por elas servia como um lembrete do significado do nome de sua mãe, espalhando uma fragrância de civilização e ordem em regiões antes nômades e desorganizadas. Seu legado foi além do econômico, influenciando também a cultura, pois, por meio de suas viagens, os princípios morais da casa de Abraão começaram a ser incorporados aos códigos legais das tribos orientais, preparando o terreno para futuras interações com o povo de Israel. Os filhos de Roxan, o segundo filho de Queturá, se estabeleceram em regiões que mais tarde se tornariam conhecidas por sua imensa riqueza em ouro e pedras preciosas, dando origem a Sabá e Dan, locais mencionados nas Escrituras como centros de sabedoria e opulência. O crescimento da tribo de Roxan foi impressionante, devido ao seu domínio sobre a criação de camelos e a navegação pelo deserto, conhecimentos passados de pai para filho durante longas noites no Negev. Sheba e Dan, filhos de Roxan, expandiram seu território ao sul através da Península Arábica, criando uma rede de cidades-estado que controlavam o comércio entre o Oceano Índico e o Mediterrâneo, como profetizado em Isaías 60:6. Com as caravanas de camelos cobrindo a terra, trazendo ouro e incenso, a profecia estava ligada à vitalidade desse ramo da família de Abraão. Joxã, outro filho de Queturá, manteve viva a tradição de hospitalidade de Abraão, construindo poços e abrigos nas rotas mais remotas, garantindo que o estrangeiro sempre encontrasse alívio sob sua proteção. A educação que recebeu de Queturá, centrada na resiliência e na observação da natureza, permitiu que ele prosperasse em um ambiente árido, transformando-o em um império de trocas. Os descendentes de Queturá não foram apenas comerciantes, mas também sábios que estudavam as estrelas e mantinham registros meticulosos sobre a história de sua família, garantindo que o vínculo com Abraão fosse preservado ao longo das gerações. A influência de seus filhos foi tão grande que, mesmo séculos depois, a rainha de Sabá buscou Salomão para testar sua sabedoria. Essa conexão destaca o legado intelectual e espiritual que Queturá transmitiu a seu segundo filho.
Assim, a linhagem de Jokshan se tornou uma força econômica e diplomática vital na expansão de Abraão para o leste, mostrando como a bênção divina se traduziu na capacidade de edificar civilizações prósperas e duradouras, como as fortalezas orientais de Medã. Medã, o terceiro filho de Abraão com Queturá, recebeu a responsabilidade de garantir a proteção das fronteiras orientais, fundando assentamentos fortificados que resguardavam sua família contra ataques de tribos do norte. Seu caráter, mais militar e austero do que o de Jokshan, refletia a faceta de Abraão que foi vista em sua juventude, quando resgatou Ló. Medã entendeu que a paz desfrutada por sua família era fruto de vigilância constante e da dependência da proteção divina. Sob sua liderança, os medianitas aperfeiçoaram técnicas avançadas de construção em pedra e sistemas de captação de água da chuva, permitindo que suas cidades prosperassem nos planaltos elevados. Queturá incutiu em Medã um senso de dever e proteção aos mais vulneráveis, o que o fez um juiz respeitado entre as tribos vizinhas, que recorriam à sua sabedoria para resolver disputas territoriais. Embora Midian tenha sido mais conhecida, Medã desempenhou um papel fundamental na estabilidade que possibilitou o florescimento das rotas comerciais sem o temor de saques. Seus filhos se especializaram em metalurgia, fabricando ferramentas essenciais para a agricultura e a defesa. O relacionamento de Medã com Deus era marcado por uma confiança serena que se refletia em sua capacidade de manter a fé, mesmo nas regiões isoladas das fronteiras. Ele ensinou ao seu povo que a verdadeira força não estava no número de guerreiros, mas na justiça de suas causas e na integridade de seus líderes, princípios que Abraão lhe transmitiu nos últimos anos de sua vida. O legado de Medã foi a segurança, sendo ele o escudo que permitiu que o legado de Queturá se espalhasse sem ser corrompido pela violência, proporcionando um ambiente seguro para o crescimento e multiplicação da descendência de Abraão. Isbaque, o quinto filho de Queturá, se dirigiu às regiões montanhosas do Nordeste, onde o clima era ameno e a terra fértil, ideal para o cultivo de vinhedos e olivais. Herdando a natureza introspectiva de Abraão, ele preferiu a vida tranquila das montanhas à agitação das rotas comerciais. Isbaque se tornou o guardião da hospitalidade, construindo pousadas e abrigos para aqueles que fugiam das guerras nas planícies. Queturá o ensinara que servir aos outros era uma forma de servir a Deus, e Isbaque personificou esse ensinamento com uma generosidade lendária. Seus descendentes, os esquitas, eram conhecidos por sua música e poesia, que utilizavam para preservar as histórias de Abraão e as virtudes de sua mãe. Nas montanhas de Isbaque, a fé se expressava por meio da arte e da beleza, criando uma cultura refinada que atraía aqueles que buscavam a verdade. Abraão costumava dizer a Isaque que a voz de Deus é mais claramente ouvida no silêncio das montanhas altas. E Isbaque carregava esse conselho no coração, estabelecendo locais de culto que se tornaram faróis espirituais em meio à escuridão pagã. A prosperidade de Isbaque não era medida em riquezas materiais, mas na qualidade dos relacionamentos e na paz que reinava em seus vales. Por meio dele, o nome de Queturá ficou associado ao conforto espiritual, à elevação da alma, mostrando que os filhos de Abraão possuíam qualidades artísticas e místicas que complementavam a força dos outros irmãos. Isbaque mantinha uma conexão especial com sua mãe, enviando-lhe anualmente os melhores azeites e vinhos de suas colheitas como símbolo de gratidão pela educação que recebeu. Seu legado foi a prova de que a bênção de Deus também floresce nas pazes dos vales elevados, distantes do poder político, mas próximas ao coração da humanidade. Sua, o filho mais novo de Queturá, destacou-se desde cedo por seu intelecto notável e seu carisma.
tornando-se o fundador de uma linhagem de sábios e conselheiros que influenciariam as cortes do mundo antigo. Acredita-se que de sua linhagem tenha surgido Bildad el-Shujita, um dos amigos de Jó, que, embora tenha cometido alguns erros, possuía vasto conhecimento das leis naturais e divinas. Sua dedicou-se a compilar os ensinamentos de Abraão sobre a criação, a justiça e o destino humano, criando uma vasta biblioteca oral transmitida entre seus descendentes. Quetura logo reconheceu o talento de seu filho mais novo e o incentivou a buscar a sabedoria acima de riquezas materiais, lembrando-o de que o temor a Deus é o princípio do conhecimento. Os descendentes de Sua se estabeleceram em terras férteis da Alta Mesopotâmia, onde se tornaram mediadores diplomáticos e especialistas em astronomia e medicina. Abraão confiou a Sua os segredos de seu relacionamento com Deus, que não exigiam a herança sacerdotal de Isaque, mas que estavam disponíveis para toda a humanidade por meio da razão e da observação. Esse ramo da família de Queturá representava a faceta intelectual do legado abraâmico, mostrando que a fé não é cega, mas baseada em uma profunda compreensão da ordem estabelecida pelo Criador. Sua ensinou seus filhos a discernir entre o eterno e o temporário, uma lição que permitiu à sua tribo sobreviver à queda de impérios vizinhos. A influência de Sua se estendeu aos sábios do Oriente, que séculos mais tarde seguiram os sinais celestiais para buscar o rei dos judeus, conectando assim o fim da vida de Abraão ao cumprimento messiânico. O legado de Sua foi o esclarecimento da mente humana, garantindo que o pensamento de Abraão não fosse apenas uma religião ritualística, mas uma filosofia de vida capaz de responder às questões mais profundas da humanidade em qualquer época. Abraão, ao dividir seus bens e legados, demonstrou uma clareza de visão adquirida por mais de um século caminhando com Deus. Ele compreendeu que precisava agir com justiça e prudência para garantir a paz futura entre seus filhos. Em Gênesis 25, 5, 6, vemos a clara distinção de como ele deu tudo o que possuía a Isaque, enquanto aos filhos de suas concubinas ele deu presentes e os enviou para o leste, longe de Isaque, enquanto ainda estava vivo. Essa decisão não foi um ato de rejeição, mas de amor preventivo e obediência à hierarquia espiritual estabelecida por Deus. Queturá, ao ver seus filhos receberem esses presentes, compreendeu que sua herança não estava em Canaã, mas na liberdade das vastas terras orientais. O que Abraão deu aos filhos de Queturá foi substancial, consistindo em gado, prata, ouro e conhecimento, permitindo-lhes prosperar independentemente. Ao enviá-los para o leste, Abraão expandia sua influência, cumprindo a promessa de que seus descendentes seriam como as estrelas do céu, incontáveis em número. Esse ato de separação física evitou conflitos territoriais e deu a cada ramo da família de Abraão a oportunidade de se desenvolver sob a proteção do Altíssimo. Era uma estratégia voltada para a expansão, não para a herança específica da Terra Prometida. Uma jogada cuidadosamente planejada, uma diplomacia familiar guiada pela sabedoria divina, que assegurava que a linhagem de Queturá recebesse os recursos necessários para prosperar nas novas terras que Deus lhes havia destinado. Abraão passava longas horas elaborando esses planos. Esse processo de distribuição aconteceu em um encontro com Queturá, onde ele explicou a necessidade de garantir que cada um de seus filhos tivesse um espaço próprio, de modo que a promessa central dada a Isaque não fosse sobrecarregada. Abraão providenciou para eles sementes, ferramentas e uma parte justa de seus bens materiais. Mas, acima de tudo, deu-lhes a sua bênção oral, um poder espiritual que, nos tempos antigos, era determinante para o sucesso de uma linhagem. Ao contrário de se sentirem afastados ou prejudicados, esses filhos se engajaram ativamente na preparação das caravanas, garantindo que, ao partir,
não levassem apenas riquezas, mas também o legado de uma mãe que priorizava a paz em vez de bens materiais. A partida dos filhos foi organizada de maneira cuidadosa, com o patriarca supervisionando todos os detalhes. Sob a sombra da grande árvore, ele deu suas últimas instruções sobre como fazer alianças com outras tribos e como manter a integridade dos princípios de justiça que haviam aprendido em casa. Essa estratégia não apenas garantiu que os filhos de Queturá não se tornassem um fardo para Isaac, mas que se transformassem em uma rede de aliados e mercadores prósperos, cercando Israel com uma muralha de prosperidade e respeito. A generosidade de Abraão para com esses filhos refletia sua confiança na provisão ilimitada de Deus, mostrando que dar aos outros não significa diminuir o que já se tem, quando se vive sob as bênçãos do Altíssimo. Ao ver seus filhos partirem, ricos e abençoados, Queturá experimentou a paz de ter cumprido seu papel como mãe das nações orientais, aceitando sua retirada do palco principal para dar lugar ao cumprimento profético do filho de Sara. A solidão que Queturá pode ter experimentado com a partida de seus 6 filhos foi suavizada pela serenidade de saber que sua missão havia sido cumprida. Ela deu vida e um propósito duradouro a povos inteiros que levariam consigo a essência de Abraão por gerações. Queturá passou semanas organizando tudo para a jornada, garantindo que seus filhos tivessem os suprimentos necessários, comida, água e proteção para os dias que se seguiam. Durante esse período, ela deu conselhos preciosos sobre como manter a união entre eles e preservar os ensinamentos de seu pai quando se encontrassem em terras desconhecidas, cercados por estranhos. No momento final, não houve lágrimas de desespero, mas palavras de encorajamento e bênçãos sussurradas, lembrando-lhes que o Deus que guiou Abraão desde a Caldeia continuaria a guiá-los em direção ao leste. Enquanto Queturá observava a nuvem de poeira se levantando à medida que os camelos se afastavam, ela sentia o vazio da separação, mas também a satisfação do dever cumprido. Sua renúncia ao contato físico com seus filhos, em nome do plano divino, a retratou como uma mulher de valor incomensurável, capaz de priorizar o destino eterno acima da satisfação temporária. O sacrifício de Queturá, ao deixar seus filhos seguirem seus próprios caminhos, permitiu que eles se tornassem patriarcas, criando seus próprios povos e replicando o modelo de bênção que presenciaram em sua terra natal. Ela sabia que o verdadeiro amor não é restrito, mas avança em direção ao cumprimento do propósito divino. Foi nesse desapego que Queturá encontrou sua verdadeira glória como mãe das nações, sendo a herança espiritual de Abraão. Embora seus filhos estivessem espalhados por regiões distantes, longe do centro da promessa em Canaã, a herança espiritual transmitida por Queturá ainda estava presente nas tradições e no profundo respeito dos povos por Abraão. Queturá não foi apenas mãe biológica de seus filhos, mas também uma mentora sábia, que entendeu a importância do monoteísmo em um mundo marcado pela idolatria. Ela viu Abraão oferecendo sacrifícios e orações a Deus e passou essa reverência a seus filhos, incluindo Joxã, Cimarrom e os outros, assegurando-lhes que suas vidas eram frutos de uma bênção divina especial. A influência de Queturá se reflete na maneira como os povos descendentes, como os midianitas, lidaram com o conceito de divindade, frequentemente demonstrando uma moralidade que ultrapassava a visão das nações pagãs vizinhas. Embora a Bíblia não registre palavras diretas de Queturá, seu caráter se revela através da estabilidade e prosperidade de seus descendentes. Ela encarnava a graça de Deus que se estende até mesmo àqueles que chegam mais tarde à história, demonstrando que no reino de Deus não existem atrasos, apenas momentos perfeitos para cada propósito. Sua vida ao lado de Abraão foi um exemplo claro de que a bênção de Deus é cumulativa e que a paz familiar
é possível mesmo nas estruturas familiares mais complexas, quando há uma submissão clara à vontade de Deus. Keturá se tornou um símbolo de uma mulher que silenciosamente preserva o legado. Sua influência não precisava ser ostentosa para ser sentida. Através de seus filhos, seu espírito se espalhou pelas cortes dos reis e pelos mercados das cidades distantes, levando consigo a marca de uma mulher escolhida para acompanhar Abraão em sua última e mais próspera fase. Sua espiritualidade não se manifestava em grande alarde, mas em uma constância que se via na atenção aos detalhes e na preservação da harmonia familiar, mesmo diante das dificuldades cotidianas. Keturá ensinou aos seus filhos que o Deus de Abraão não era um Deus local, mas o Criador dos céus e da terra, uma verdade que os acompanharia em suas viagens pelas areias áridas da Arábia. Ela os instruiu sobre a importância de honrar a palavra de Deus, agir com integridade nos negócios e mostrar compaixão pelo estrangeiro, virtudes que Abraão havia modelado em sua vida. Essa marca espiritual permitiu que os descendentes de Keturá mantivessem uma ligação moral com a linhagem da promessa, mesmo quando suas práticas religiosas divergiram ao longo do tempo. A força do caráter de Keturá se refletiu na resiliência de seus filhos diante da adversidade do deserto, sempre lembrando que eram filhos de um homem que havia falado face a face com Deus. Keturá foi a guardiã de uma chama que, embora menor que a de Isaac, iluminava vastas regiões onde a luz da verdade começava a se revelar. Seu legado espiritual não pode ser medido pelos templos erguidos, mas pela decência e temor de Deus que seus filhos trouxeram às nações que fundaram. Eles se tornaram um testemunho vivo do poder da influência de uma mãe piedosa, capaz de moldar o destino de continentes inteiros. Embora a separação física tenha sido imposta por Abraão para evitar conflitos, a relação de respeito e cooperação entre Isaac e os filhos de Keturá era forte. Isaac, como o principal herdeiro da aliança e da terra prometida, manteve canais de comunicação com seus irmãos do leste, trocando notícias sobre o estado de saúde de Abraão e a prosperidade das terras que cada um governava. Essa aliança secreta permitiu que a família de Abraão se mantivesse unida mesmo à distância, em um esforço conjunto para preservar o legado e o plano de Deus. Após a morte de Abraão, as pressões externas dos cananeus e filisteus aumentaram, mas a Bíblia, em Gênesis 25:9, registra que tanto Isaque quanto Ismael o sepultaram juntos. Porém, é importante saber que os filhos de Ketura também prestaram suas homenagens e garantiram a estabilidade nas fronteiras durante esse período de transição. Keturá trabalhou incansavelmente para que seus filhos não vissem Isaque como um concorrente, mas como o protetor da promessa espiritual da qual eles também se beneficiaram de forma indireta. Essa convivência harmoniosa dentro da família era um reflexo do poder da fé, capaz de unir o que a geografia e as circunstâncias tentam dividir. Os filhos de Ketura enviaram cavalos de raça e especiarias valiosas para Isaac, enquanto este, por sua vez, compartilhou com eles as revelações espirituais e sabedoria que Deus lhe confiava. Esse apoio mútuo foi crucial para que a promessa de sucesso prosperasse, especialmente em momentos de fragilidade. A atuação de Keturá como mediadora e mãe da paz foi um legado que ultrapassou sua vida. Seus filhos, em respeito ao que ela lhes ensinou, nunca levantaram a mão contra o filho da promessa. Essa lealdade fraternal garantiu que a bênção de Abraão fluísse sem obstáculos, criando um ambiente de prosperidade que se espalhou pela região. A relação entre os dois ramos da família foi um testemunho de que a vontade de Deus pode ser cumprida com ordem e afeto, sem a necessidade de guerras fratricidas, como foi o caso de outras dinastias na antiguidade.
A promessa de ser pai de muitas nações que Abraão recebeu de Deus se cumpriu cada vez que um dos filhos de Queturá partia em direção ao leste. Abraão observava a concretização dessa promessa como havia sido revelado a ele em Gênesis 15, quando contemplou as estrelas. A multiplicação das suas descendências por meio de Queturá foi uma prova de que pai de multidões não era apenas uma metáfora, mas uma realidade concreta, com dimensões geopolíticas reais em formação. As nações que surgiram desses 6 filhos, Simbranitas, Joxanitas, Midianitas e outros, passaram a povoar as rotas comerciais, conectando grandes civilizações e atuando como intermediários culturais e econômicos. Queturá foi a responsável por possibilitar essa expansão, provando que a bênção de Abraão teve alcance global. O nome de Abraão, que talvez não fosse conhecido em muitas partes, tornou-se respeitado e temido, onde Isaque jamais chegaria. Esse avanço para o leste foi decisivo para o desenvolvimento da história antiga, já que os descendentes de Queturá se tornaram os guardiões dos desertos e líderes das caravanas. Deus usou a fecundidade de Queturá para garantir que a influência de Abraão se espalhasse. Essa expansão não se limitou a um pequeno território, mas foi como a fragrância do incenso se espalhando por todo o mundo. Refletindo sobre isso, percebemos que Queturá foi escolhida para uma missão de proporções épicas, sendo a mãe das nações do deserto, com o seu legado sempre entrelaçado com a história do povo escolhido. Sua contribuição nos lembra que, no plano de Deus, cada ramo da árvore genealógica tem uma função específica. Queturá foi a responsável por garantir a presença internacional da descendência de Abraão. O impacto dessa promessa se materializou a cada nova geração que surgiu nas terras da Arábia, onde o legado de Queturá se traduziu em tribos e cidades prósperas. Abraão, ao observar seus filhos espalhados pelo mapa, sorriu, consciente de que a palavra de Deus havia superado suas próprias expectativas. Queturá não apenas lhe deu filhos, mas também a certeza de que o nome de Abraão jamais se perderia, pois seria lembrado nas areias dos desertos mais distantes e nas canções dos nômades mais remotos. A grande multidão de descendentes não foi um erro de cálculo divino, mas uma estratégia para espalhar a mensagem de que Abraão era verdadeiramente abençoado pelo Altíssimo. Queturá foi a força motriz por trás dessa dispersão abençoada, dando forma concreta à promessa espiritual de Abraão. A história de Queturá está profundamente entrelaçada com a história do mundo, mostrando que a bênção de Abraão é um rio que se divide em diversos braços, irrigando toda a terra. Queturá foi a nascente de vários desses canais que moldaram o destino do Oriente. Embora as narrativas bíblicas se concentrem nos filhos, as filhas e noras de Queturá tiveram um papel crucial na consolidação das novas nações e na transmissão da fé monoteísta. Queturá, como matriarca, formou uma rede de mulheres fortes e resilientes, cheias de sabedoria prática, que sustentaram as estruturas sociais das tribos em formação. Elas eram responsáveis pela educação dos filhos, garantindo que a primeira palavra que saísse de seus lábios fosse a oração ao Deus de Abraão. Além disso, eram mestras em medicina herbal e gestão têxtil, o que permitia que os homens se dedicassem ao comércio e à proteção. A influência de Queturá se refletia na dignidade com que essas mulheres atuavam, exigindo respeito e agindo como conselheiras de seus maridos em momentos de crise. A harmonia nas tribos de Cimarron e Midian se deve, em grande parte, à capacidade dessas mulheres de mediar conflitos e manter vivas as tradições de paz ensinadas por Queturá. Abraão, por sua vez, reconhecia a força das mulheres ao seu redor e via nelas o mesmo espírito de fé que tinha observado em Sara. As filhas de Queturá não apenas preservaram a cultura, mas também levaram o perfume e a ordem para terras distantes,
transformando tendas no deserto em lares de requinte e espiritualidade. Seu trabalho silencioso foi a cola que manteve as tribos unidas durante longas migrações, demonstrando que a bênção de Abraão não era apenas para os homens, mas para toda a família humana alinhada com seu propósito. O legado das mulheres de Queturá é uma história de resiliência e devoção, uma força invisível que assegurou que a luz da verdade não se apagasse durante a jornada. Uma das maiores contribuições dos descendentes de Queturá foi a preservação do culto ao Deus de Abraão em regiões onde a idolatria era predominante. Sob sua orientação, seus filhos estabeleceram altares simples e práticas de oração baseadas em um relacionamento direto com o Criador, sem depender dos sistemas de sacrifícios que mais tarde seriam formalizados no tabernáculo de Israel. Esses assentamentos orientais se tornaram centros de monoteísmo, onde os viajantes podiam ouvir as histórias da criação e do dilúvio de forma pura e sem as distorções de outras culturas. Queturá garantiu que seus filhos se lembrassem de que não eram donos das terras que ocupavam, mas sim administradores da bênção de Deus. Essa humildade se refletia também na forma de adoração. E a influência desse culto abraâmico simplificado pode ser observada na figura de Jetro, sacerdote de Midian. Mais tarde, ele seria capaz de perceber claramente a intervenção divina na libertação do Egito. A casa de Quetura atuou como um bastião espiritual, preservando a chama da fé no Oriente. Enquanto os israelitas passavam por séculos de opressão e silêncio, Abraão guiava os filhos de Quetura nos fundamentos da moralidade divina, ensinamentos que foram transformados em tradições orais e transmitidos com uma fidelidade impressionante. Essa rede de crentes do Oriente desempenhou um papel vital, garantindo que, ao longo da história bíblica, houvesse sempre vozes fora de Israel que reconheciam a soberania do único Deus. O impacto de Quetura na formação espiritual de sua família foi tão profundo que seus filhos nunca se afastaram completamente de suas raízes, mantendo um senso de identidade e propósito que os separava dos povos cananeus corrompidos. O perfume de sua fé contrastava com a decadência moral ao redor, permitindo que os descendentes de Abraão prosperassem com uma integridade que impressionava até os contemporâneos. Quetura também implementou um sistema de comunicação eficiente entre as tribos de seus filhos. Esse sistema, que utilizava mensageiros a pé e cavaleiros de camelo, permitia transmitir informações e decretos rapidamente entre os assentamentos. Inspirado na estrutura que Abraão utilizava para gerir seus rebanhos, o sistema ajudava a manter a coesão entre as nações geradas pelos 6 filhos de Quetura. Anualmente, representantes de Simran, Jokshan, Medan, Midian e Isbaque Shua se reuniam em um ponto central do deserto para renovar seus pactos de irmandade e compartilhar os avanços nas áreas de agricultura e comércio. Quetura presidia essas reuniões iniciais, instando seus filhos a não permitir que a distância enfraquecesse o amor fraternal entre eles. Esse sistema também servia para enviar mensagens à casa de Isaac, garantindo que a linhagem da promessa estivesse sempre informada sobre os acontecimentos no Oriente. A rede de comunicação dos filhos de Quetura surpreendeu as civilizações vizinhas, muitas vezes marcadas por desconfiança mútua. Os filhos de Quetura entendiam que a informação era poder, mas um poder utilizado em prol da paz, da ordem e da prosperidade compartilhada. Abraão observava com orgulho o crescimento de sua família, reconhecendo que a mente estratégica de Quetura era a força por trás dessa organização. Sua capacidade de reagir rapidamente a crises permitiu que as tribos de Quetura evitassem muitas das fomes que assolavam a região, compartilhando recursos em um espírito de solidariedade.
Esse modelo de cooperação intertribal antecipou confederações posteriores e demonstrou que a bênção de Deus promove unidade e excelência administrativa. O legado de Quetura, neste aspecto, foi a criação de uma comunidade interconectada que, embora dispersa geograficamente, pulsava com o mesmo coração e a mesma visão de futuro. No campo arquitetônico, os descendentes de Quetura desenvolveram construções abertas, em harmonia com a paisagem, contrastando com os cananeus que construíam cidades cercadas por muros, baseadas no medo. Usando materiais locais, as cidades de Quetura eram conhecidas pela beleza e funcionalidade, com jardins internos e sistemas de ventilação que mantinham os ambientes frescos, mesmo sob o calor do deserto. Abraão ensinara aos seus filhos que o lar deveria refletir a ordem divina, e Quetura traduziu essa ideia em projetos arquitetônicos que priorizavam o bem-estar da família e a hospitalidade com os estranhos. Em Midian e em Coxã, os filhos de Quetura ergueram estruturas que resistiam às adversidades do ambiente, tornando-se centros de aprendizado e cultura. A habilidade dos filhos de Quetura no trabalho com pedra e madeira era tão renomada que artesãos de outras nações vinham para aprender com eles. Essas cidades não eram apenas centros de poder, mas também refúgios de paz, onde o espírito da civilização era palpável em cada esquina. A influência da época na arquitetura urbana ficou evidente na organização dos poços públicos e espaços de oração, garantindo que a comunidade tivesse acesso ao que era essencial, tanto no aspecto físico quanto espiritual. Esse modelo de construção deixou uma marca indelével na história do Oriente, impactando os estilos arquitetônicos das gerações seguintes. As cidades de Quetura tornaram-se testemunhos vivos de que a bênção de Abraão trouxe consigo uma ordem superior capaz de transformar o deserto em um próspero jardim de civilização. A diplomacia de Quetura também teve um papel fundamental em manter a paz com as nações vizinhas. Ao lado de Abraão, ela atuava frequentemente como uma diplomata discreta, mediando tensões com chefes locais e garantindo tratados de paz que permitiam o crescimento pacífico de sua família. Ela possuía uma eloquência natural e uma grande habilidade de ouvir, que desarmava até os guerreiros mais ferozes, ensinando-os que o comércio e a cooperação eram muito mais vantajosos que a guerra. Quetura educou seus filhos para que um bom líder fosse aquele que sabia negociar com integridade e força moral, princípios que os guiaram na fundação de suas próprias nações. Sob sua orientação, os filhos de Quetura se tornaram mediadores reconhecidos no mundo antigo, intervindo em disputas entre impérios e garantindo que os canais de comunicação permanecessem abertos. Sua reputação de imparcialidade, justiça e sabedoria prática foi o maior escudo dos descendentes de Abraão no Oriente. Abraão, em paz, sabia que Quetura estava criando líderes que não apenas sabiam empunhar a espada, mas também lidar com palavras e alianças. A diplomacia de Quetura era fundamentada no respeito pela soberania de Deus, reconhecendo que cada povo tinha seu lugar no plano divino. Com uma visão inclusiva, mas firme, ela garantiu que seus filhos não fossem absorvidos pelas culturas pagãs, permitindo-lhes manter sua identidade única enquanto interagiam de maneira construtiva com o mundo ao redor. A suavidade de sua diplomacia atenuou a dureza das relações internacionais de sua época, tecendo uma rede de aliados que protegia o flanco oriental da Terra Prometida. O legado de Quetura foi uma era de paz relativa, permitindo que os descendentes de Abraão se multiplicassem sem os constantes conflitos, mostrando que a sabedoria de uma mulher devota pode alterar o curso político de uma região inteira. Um aspecto muitas vezes esquecido do legado de Quetura foi seu vasto conhecimento das propriedades terapêuticas das plantas e minerais do deserto.
Esse conhecimento, passado detalhadamente para seus descendentes, teve um papel fundamental na sobrevivência de suas tribos. Seu nome, associado ao incenso, não foi por acaso. Ketura dominava as propriedades químicas e espirituais das resinas e óleos essenciais, usando-os não só em rituais de adoração, mas também como tratamentos para doenças e feridas. Quando se estabeleceu no acampamento de Abraão, Ketura criou um verdadeiro centro de ensino de medicina natural, onde transmitia esse saber a mulheres e crianças, ensinando-as a identificar raízes e folhas que poderiam salvar vidas no isolamento do deserto. Esse conhecimento se tornou um dos maiores trunfos de seus filhos, permitindo-lhes prosperar em ambientes onde outros pereceriam devido às doenças. Os médicos tribais de Midian e dos seus descendentes eram reconhecidos por sua habilidade em tratar enfermidades complexas com métodos que, se comparados aos de hoje, pareceriam avançados. Abraão valorizava imensamente esse dom de sua esposa, considerando-o uma manifestação da providência divina para o cuidado do corpo humano. Ketura ensinava que a saúde era o equilíbrio entre o espírito, a mente e o corpo, e que Deus havia colocado na natureza todos os remédios necessários para o bem-estar de suas criaturas. A sabedoria que ela compartilhava nas rotas comerciais de Zimbran espalhou-se pelo mundo antigo, tornando os filhos de Ketura conhecidos como portadores da cura e do bem-estar. O perfume que emanava de suas tendas não era apenas uma fragrância agradável, mas uma lembrança de que, sob o cuidado dos descendentes de Abraão, havia esperança para os doentes e alívio para os que sofriam. O legado de Ketura, com seu conhecimento botânico e medicinal, foi uma das maneiras mais tangíveis de ver a bênção da matriarca se manifestar no cotidiano das nações, unindo ciência e fé em um único propósito: servir à humanidade. À medida que seus filhos formavam suas próprias famílias, Ketura assumiu o papel de bisavó e mentora da terceira geração, garantindo que os netos de Abraão crescessem com uma identidade clara e um sentido de destino divino. Ela recebia as crianças em suas visitas ao acampamento principal ou enviava instruções às suas noras sobre como moldar os futuros líderes. Ketura enfatizava a importância da memória histórica, incentivando seus netos a memorizarem as promessas feitas a Abraão e a história de sua jornada desde Ur, para que nunca esquecessem que eram estrangeiros e peregrinos à procura de uma cidade eterna. Sua educação era holística, combinando ensinamentos espirituais com exercícios físicos e responsabilidades sociais. Ela ensinava a seus netos a serem corajosos diante do perigo, mas humildes perante Deus, lembrando-os de que a verdadeira grandeza está no serviço. Abraão observava com prazer as crianças de diferentes tribos reunidas ao redor de Ketura, todas unidas pelo respeito à matriarca que lhes lembrava de sua origem comum. A educação infantil proporcionada por Ketura foi fundamental para que as nações de seus filhos mantivessem a coesão cultural e religiosa, mesmo com a dispersão geográfica. Ela os ensinou a observar a natureza não como um objeto de adoração, mas como a obra-prima do Criador, instigando neles uma curiosidade científica equilibrada com profunda reverência. O legado de Ketura em seus netos foi o de uma geração de homens e mulheres que sabiam quem eram e para onde iam, evitando as crises de identidade que frequentemente destroem grandes famílias. Sua influência garantiu que a bênção de Abraão fosse transmitida não apenas como uma herança material, mas como um código ético e espiritual que moldou o comportamento de milhões no Oriente por séculos. Nos últimos anos de sua vida, Ketura se dedicou a preparar a transição geracional, assegurando que cada um de seus filhos tivesse líderes bem treinados e uma estrutura de governança sólida para quando ela e Abraão não estivessem mais presentes. Ela não se apegou ao poder ou à influência,
mas trabalhou humildemente para capacitar a próxima geração, ensinando-os a confiar na orientação direta de Deus. Quetura passava tempo com cada um de seus filhos, oferecendo conselhos personalizados com base nas características e desafios específicos de seus territórios. Ela lhes recordava que seu maior tesouro não era o ouro ou os camelos, mas a paz entre eles e a fé em um único Deus. Abraão compreendeu que em Quetura, Deus lhe deu não apenas uma companheira na velhice, mas também a arquiteta do futuro de sua vasta família. O processo de transição foi tranquilo e abençoado, marcando a passagem de uma estrutura patriarcal centralizada em uma pessoa para uma rede de nações independentes, mas unidas por uma origem comum. Quetura garantiu que os registros de sua casa estivessem organizados e que os tratados com Isaac fossem ratificados por seus filhos diante de Deus. Sua sabedoria no processo de sucessão impediu os conflitos que geralmente surgem após a morte de um grande líder. Ela deixou uma casa bem organizada, filhos prósperos e uma fé vibrante, prontos para enfrentar os desafios das gerações futuras. O legado de Quetura provou que uma vida bem vivida é aquela que prepara o caminho para o sucesso daqueles que vêm depois, semeando sabedoria que será colhida por outros. Seu perfume se intensificou com o tempo, não pela força de sua presença física, mas pela profundidade de sua influência espiritual, que já era sentida por todo o Oriente. Quetura garantiu que o nome de Abraão e o Deus que o chamou nunca fossem esquecidos nas terras onde o sol nasce. Nos últimos anos da vida de Abraão, Quetura tornou-se sua companheira constante, segurando sua mão enquanto o patriarca refletia sobre a longa jornada que havia percorrido. A jornada de Abraão teve início em Ur, na terra dos caldeus. O livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 7, nos revela que ele viveu por 175 anos. Durante os seus últimos anos, grande parte desse tempo foi passado sob os cuidados de sua segunda esposa, Quetura, que foi uma testemunha silenciosa e atenta das últimas orações de um homem que andou com Deus. Ela preparou sua comida e garantiu que seus dias finais não fossem solitários, mas sim pacíficos e cheios de família. Sua presença foi uma verdadeira bênção divina, permitindo que Abraão encerrasse sua vida rodeado pela serenidade de uma família em crescimento. Quetura ouviu atentamente as reflexões de Abraão sobre a fidelidade de Deus, o sacrifício de Isaac no Monte Moriá e as promessas que ainda estavam por se cumprir. Ela não buscava reconhecimento, mas se alegrava em ser o apoio constante para o amigo de Deus. Esse período da vida de Abraão revela um lado humano e afetuoso de sua fé, no qual o amor conjugal e o respeito mútuo se entrelaçam com um propósito eterno. Abraão, fortalecido pela presença de Quetura, pôde organizar seus últimos momentos com clareza e segurança, sabendo que ela era uma mulher íntegra que respeitaria seus desejos. O perfume de Quetura preencheu o espaço nos últimos suspiros do patriarca, criando uma atmosfera de santidade e paz, preparando o terreno para o seu reencontro com os ancestrais. Ela foi, sem dúvida, a graça que Deus trouxe no final de uma vida de sacrifícios, demonstrando que o Senhor cuida de seus servos até o último momento, providenciando-lhes companheiros e conforto divino. Quetura sabia como ler os silêncios de Abraão, percebendo quando ele precisava de companhia ou quando preferia ficar sozinho para meditar sobre as promessas de Deus. Ela garantia que as visitas de Isaac fossem momentos de alegria e alívio, ajudando a suavizar as transições de autoridade dentro do acampamento. Seu cuidado não se limitava ao físico, mas envolvia Abraão em uma atmosfera de honra e reverência, garantindo que até o mais jovem dos servos visse nele o ungido de Deus. Nas noites mais frias, Quetura era o calor que aquecia os ossos cansados de Abraão, o homem que cruzou rios e desertos obedecendo ao chamado divino. Ela se tornou a guardiã de sua paz, protegendo seu descanso e orientando-o em seus momentos finais.
A devoção de Quetura nesta fase é uma prova da beleza do casamento maduro, onde a paixão se transforma em uma lealdade profunda e espiritual que transcende as limitações físicas. Graças a ela, Abraão não viu a morte como um fim sombrio, mas como o passo natural em direção à presença de Deus, envolto pela fragrância de amor e gratidão que Quetura manteve viva até o último momento. O legado deixado por Quetura e seus filhos não desapareceu nas areias do tempo. Ao contrário, seus nomes foram marcados na história e na geografia do mundo bíblico. José, um de seus filhos, tornou-se pai de Sabá e Dan, nomes que aparecem frequentemente em profecias e registros comerciais antigos. A nação de Midian, originária de Quetura, teve um papel constante na interação com Israel, às vezes como aliada, outras como adversária, mas sempre lembrando a linhagem compartilhada. Os descendentes de Midian, conhecidos como os Iugitas, incluíam Bildad, um dos amigos de Jó, sugerindo que a sabedoria e a busca por Deus perduraram por gerações dessa família. Esses filhos de Quetura marcaram profundamente a cultura oriental, sendo reconhecidos por sua habilidade no comércio, coragem na guerra e profundo conhecimento das rotas comerciais do deserto. A influência de Quetura se estendeu, mesmo de forma indireta, até o Novo Testamento, através das culturas que cercavam Israel. Ao estudar essas genealogias, percebemos que Deus tem um interesse meticuloso por todos os ramos da humanidade e que Quetura foi a chave pela qual muitos povos árabes e orientais receberam a bênção de Abraão. Ela não é apenas uma figura secundária na história, mas a mãe de uma rica diversidade cultural que contribuiu para a formação do mundo antigo. A revelação do seu papel é que sua importância não está em competir com Sara, mas em completar o panorama da redenção, que abrange todas as famílias da terra. O legado de Quetura prova que nenhuma bênção de Deus é sem propósito, e que seus filhos tiveram um lugar significativo no grandioso plano divino. Cada filho que ela gerou tinha um papel importante no vasto tabuleiro da história sagrada. As tribos descendentes de Quetura dominaram as rotas comerciais, especialmente as de especiarias, trazendo consigo incenso e mirra que mais tarde seriam oferecidos no templo e até mesmo ao Messias. O nome de Quetura se tornou um símbolo de prosperidade nas vastas estepes, onde seus filhos fundaram oásis de civilização no meio da aridez do deserto. A conexão desses povos com a fé de Abraão, embora muitas vezes marcada por falhas, funcionou como uma força moralizadora em uma região dominada por cultos sanguinários, preservando a ideia de um Deus supremo que julga com justiça. O legado de Quetura, portanto, é de resistência, adaptabilidade e presença duradoura. Seus descendentes não foram apagados pelos impérios conquistadores. Ao contrário, se adaptaram, sobreviveram e preservaram sua identidade como filhos do deserto e herdeiros da bênção de Hebrom. Ao seguir as trilhas dos nomes de Simran e Isbaque, historiadores observam migrações que ajudaram a moldar as fronteiras dos antigos reinos, comprovando que a linhagem de Quetura foi uma das mais influentes no período pós-diluviano. O sucesso de seus descendentes não foi medido pela posse das terras de Canaã, mas pela influência nas mentes e mercados de um mundo que ansiava por ordem e esperança, uma influência que perduraria nas memórias das gerações seguintes. Embora a Bíblia se concentre mais na história de Isaque e Ismael após a morte de Abraão, Quetura permaneceu viva na memória coletiva dos povos orientais, sendo lembrada como a mulher que trouxe uma nova fragrância ao lar do patriarca. A história de Quetura nos ensina que mesmo nos momentos tardios da vida, Deus sempre tem mais a oferecer e que a vida pode florescer superando todas as adversidades.
Sua obediência trouxe consigo uma linhagem que ultrapassou fronteiras, e os filhos de Isaque nunca esqueceram que os descendentes de Quetura representavam a vasta extensão da família de Abraão e a responsabilidade de serem luz para seus parentes. Quetura tornou-se um símbolo de esperança para aqueles que se sentem à margem das grandes narrativas, mostrando que seu papel foi crucial na expansão do reino de Deus. Sua vida nos desafia a olhar além do óbvio e a perceber a mão de Deus em pessoas e eventos que frequentemente ignoramos. A fragrância de sua vida, sua paciência, sua fertilidade e a sabedoria com que criou filhos que fundariam nações permanece como um incenso agradável, subindo à presença de Deus. Ela nos ensina que ser o segundo não significa ser inferior, mas sim ter uma missão distinta e complementar no plano perfeito de Deus. No grande quadro bíblico, o fio de Quetura é uma cor vibrante e essencial que conecta a aliança de Abraão ao resto do mundo oriental. Sua memória foi resgatada por aqueles que buscam nas Escrituras os nomes esquecidos que sustentam a estrutura do plano divino. Quetura representa todos aqueles que servem fielmente nas fases finais de um grande projeto, garantindo que nada do que foi prometido se perca. Em mercados nômades, seu nome era citado como exemplo de uma mulher que soube gerar vida em abundância, enquanto outros viam apenas o fim de sua jornada. Sua história é um bálsamo para a alma cansada, lembrando-nos de que as fases da vida não limitam o poder de Deus para realizar maravilhas através de nós. Ao honrarmos Quetura, honramos a sabedoria multifacetada de um Deus que não se limita a uma única linhagem para manifestar sua glória, mas que utiliza cada encontro e cada união dedicada para tecer uma rede de bênçãos que abrange toda a terra. O legado de Quetura, com sua fé silenciosa e espírito produtivo, continua a ressoar até hoje, convidando-nos a carregar a mesma fragrância espiritual que ela levou para a casa de Abraão. Um perfume que não se dissipa com o tempo, mas que se fortalece a cada geração que reconhece a soberania de Deus. Quando Abraão exalou seu último suspiro aos 175 anos, como descrito em Gênesis 25:8, Quetura estava presente para testemunhar o fim de uma era. A Bíblia relata que Isaque e Ismael se uniram para sepultar o pai na caverna de Macpela, um momento de união familiar facilitado pela atmosfera de paz que Quetura ajudou a cultivar. Após a morte de Abraão, o rastro de Quetura se desvanece suavemente das páginas da história, mas seu impacto permanece. Ela já estava segura nas nações que seus filhos estavam formando. Ela viveu seus últimos dias satisfeita por ter sido companheira do homem que transformou o mundo e mãe das cidades que levariam seu nome ao futuro. Não precisou de um monumento de pedra, pois seu legado era representado pelas caravanas que cruzavam o deserto e pelos altares que seus filhos, à sua maneira, erigiram ao Deus de Abraão. A vida de Quetura se conclui da mesma forma que começou, com dignidade silenciosa e uma fragrância de fidelidade. Sua história termina nos lembrando que qualquer pessoa que entre em contato com a promessa de Deus é transformada e usada para um propósito maior. Assim como o incenso perfuma o ambiente, o perfume da vida de Quetura se espalhou, e ela se entregou completamente à sua família e ao propósito de Abraão, deixando um rastro de vida e bênção que ainda podemos reconhecer com admiração e gratidão quando abrimos nossas Bíblias. Após a partida de Abraão, Quetura se tornou uma matriarca reverenciada, não apenas por seus descendentes, mas por todos que lembram da ordem e prosperidade de sua casa. Ela não procurou tomar para si o que era de Isaque, mas se retirou com a dignidade de quem sabe que cumpriu sua missão com excelência. Seu fim estava reservado para almas grandiosas, uma transição serena para o descanso eterno, ciente de que seus filhos estavam firmados como líderes em suas próprias terras. O silêncio que perdura no final é um silêncio de respeito e reverência,
um momento necessário para refletir sobre a magnitude de uma vida que, apesar de mencionada de forma breve, sustenta as bases fundamentais da história humana. Quetura continua sendo o segredo mais bem guardado da bênção de Abraão. Ela demonstrou que o amor e a fertilidade são presentes que Deus pode conceder a qualquer momento para a sua glória. Ao fecharmos este capítulo, entendemos que Quetura não foi uma substituta para Sara, mas sim uma expansão necessária da promessa da essência. O desfecho de sua vida selou a jornada do patriarca com um sinal de completa realização. Sua história é um louvor à fidelidade de Deus, que nunca deixa nenhum detalhe escapar do plano divino. A figura de Quetura finalmente se funde com o horizonte, ali onde o deserto se encontra com o céu, lembrando-nos de que nenhuma vida é pequena quando colocada nas mãos do Criador. Ao observarmos a vastidão das nações que nasceram de seu ventre e a sabedoria que seus filhos espalharam pelo mundo, entendemos que ela foi uma das maiores conquistas de um homem chamado amigo de Deus. Quetura nos deixa uma lição eterna. A bênção não termina com dificuldades, mas encontra novos caminhos para inundar a terra com sua fragrância. Se esta história tocou seu coração e você sente que Deus ainda tem um grande propósito para a sua vida, compartilhe nos comentários abaixo. Senhor, que minha vida seja uma fragrância para a sua glória. Sabemos que o legado de Quetura continua a inspirar aqueles que no fim de suas provações aguardam um amanhecer brilhante. Inscreva-se para continuar descobrindo os mistérios que a palavra revela para aqueles que buscam com o coração. E compartilhe esta história para que outros se lembrem de que Deus sempre cumpre suas promessas, no seu tempo e com a sua graça.